La 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 la. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sim, luta mais, que a luta está no fim. La 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 la. Olá, meu amigo, olá você que nos acompanha aqui no A Vida Continua. Bem-vindo. Bem-vindo você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, você que tem simpatia com as ideias espíritas, você que se interessa em saber mais da vida. Bem-vindos ao nosso programa semanal, aqui pelo YouTube, mas também no Facebook, você me encontra lá, né? Eu estou procurando aí divulgar esta mensagem que é de iluminação. A mensagem espírita é uma mensagem iluminativa, podemos dizer assim. Ela nos leva ao conhecimento e autoconhecimento. Então é muito bom falar de espiritismo aqui. Eu me sinto muito bem nessa tarefa. Hoje, sendo dia 20 de novembro, uma quinta-feira, feriado, né? Feriado nacional. Eu não sei se é facultativo esse feriado, mas a maioria dos municípios respeitam o feriado, que é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Eu me lembro que quando o feriado foi criado, houve uma rejeição de parte da sociedade. Querem fazer feriado para tudo. Mas, gente, eu acho que esse feriado é tão importante quanto o 13 de maio, dia da Lei Áurea, dia da abolição da escravatura, né? Porque o Dia da Consciência Negra, que poderia também aqui ser o Dia da Consciência Indígena, por exemplo, e outras tantas, é um olhar diferente para as nossas diferenças sociais. Como o Brasil é um país que tem a sua população predominantemente da cor negra ou parda, 10% de negros, 40 e poucos por cento de pardos, somando tudo dá 55%. Nós somos uma raça mulata, predominantemente mulata, negra, mulata. Tem branquelos no meio, mas se você olhar a nossa composição racial, nós somos predominantemente mulatos, negros, que por sua vez não tem ainda a mesma posição econômica e social do branco. Por quê? É o que nós vamos ver hoje no nosso programa. É um programa interessante. Eu andei estudando o tema e vi que, de fato, nós somos todos iguais. Do ponto de vista da nossa origem espiritual, da nossa natureza espiritual. Somos filhos de Deus, criados por Deus. Nascemos todos simples e ignorantes, mas em tempos diferentes. Isso significa que alguns de nós já andou mais que outros. Por isso as diferenças de aptidões, as diferenças na marcha civilizatória. Nesse ponto de vista, nós somos iguais, nascemos iguais e tendemos para a mesma finalidade, chegar a Deus, evoluir. Mas, considerando as aptidões desenvolvidas, e isso é de cada um, é do esforço de cada um, ora, nós temos criaturas mais adiantadas que outras. Mas, pela lei de solidariedade, de caridade,
de justiça. Estamos todos juntos e misturados. Deus assim quis e assim quer. Por quê? No contato de uns com outros, os que estão à frente estendem a mão àqueles que estão na retaguarda. Da mesma forma que somos solidários uns aos outros, os mundos habitados também são solidários uns aos outros. Daí o fato de termos aqui na Terra civilizações que avançaram mais que outras. Concordo? Então, o programa de hoje, eu tenho aí umas lâminas para mostrar, que vão nos mostrar algumas coisas que estão lá no Livro dos Espíritos, também alguma coisa que eu peguei aqui na vida, nas nossas notícias na atualidade. Tá bom? Antes de mais nada, nossa vinheta. Vamos lá? Voltei, volto a cantar mais um pouquinho. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar, com sangue ou não, com uma canção. Também se luta, irmão, ouvi minha voz, oh yeah, luta por nós. Luta negra demais, é lutar pela paz. Luta negra demais, para sermos iguais. Para sermos iguais. Depois a gente canta mais. Essa música aqui, que nos anos 70, né? Com o Carlos Wilson Simonal, uma música que ele fez em parceria com o Carlos Imperial, parece. Muito boa, muito boa. Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui eu preciso trazer aqui para vocês isso. O temário de hoje, né? A gente quer aqui mostrar o seguinte: quando nós falamos que todos somos iguais, é nesse sentido, do ponto de vista espiritual, a nossa origem e também a nossa situação, isso perante Deus. Nós fomos criados de tal forma, agora sim eu posso ler melhor aqui para vocês, que perante Deus nós somos iguais mesmo, iguais perante a morte. Todos morremos, o corpo é destruído, o corpo do pobre e do rico é destruído do mesmo jeito. Perante o nascimento, todos nascemos de uma mulher. Então, nesse sentido, nós temos todas as características. O DNA nosso muda em relação ao do negro, do branco, do índio. Não, o genoma humano já foi confirmado. Ele, inclusive, tem pouca diferença do genoma dos animais. A nossa diferença para uma banana, para um macaco, é 5, 6% do genoma que nos diferencia dos animais. Mas há muitas etnias, não é? Na Terra. Etnias variadas, milhares. Olha, não sei se estou falando exagerado, mas só entre os indígenas as etnias são mais de 2.000 etnias. E idiomas também. Os idiomas também mudam muito. Agora, com a COP30, assim fica melhor para você me ver, com a COP30, nós vimos lá
praça lá das manifestações culturais, que, aliás, está indo muito bem essa COP. Parabéns ao Brasil, porque está fazendo realmente uma COP que mexe com as pessoas, porque as nações vieram aqui, os líderes, chefes de Estado, estão lá, estão vendo a Amazônia, estão vendo o Rio, estão vendo o Índio, eles estão vendo o que existe na Terra, além de povos civilizados, extremamente adiantados, países desenvolvidos com tecnologia já super avançada, dos chips, dos satélites, da automação industrial, da IA, da inteligência artificial, mas você tem também vivendo e convivendo na mesma época, 2025, nações indígenas, africanas. Você vai encontrar também na Austrália, na Micronésia, na Polinésia, Sudeste Asiático, ainda povos ainda praticamente na infância da civilização. Como também dentro do continente africano ainda há povos tribais, selvagens. E se bobear, você encontra ainda canibais, antropófagos. Eu já vi matéria de que dentro da própria Amazônia há índios ainda num estágio de antropofagia. Eu me lembro de um filme nos anos 70, Como Era Gostoso o Meu Francês. O filme era isso, mostrando a colonização aqui do Brasil, quando os franceses também chegaram ao Brasil, não foram só os portugueses, os espanhóis também, os holandeses também, e até os espanhóis, mas eles entraram mais ali pela foz do rio Amazonas, né? Mas os franceses estando aqui, alguns foram vítimas de índios canibais. É um filme interessante que eu nem sei se nós vamos encontrar ainda aí na internet. Mas vejam, com relação ao negro, que hoje está aí discutindo a sua participação na vida social, na cultura. Eu vejo aí a Zezé Mota falando, por exemplo, está no UOL de hoje, que ainda a presença do negro nos papéis tais da sociedade ainda é mínimo. Eu me lembro do Grande Otelo, aquele ator que também só fazia papel de garçom. Ele falou, eu estou cansado de fazer papel de garçom. Aí quando veio o filme Macunaíma, não sei se era esse o nome do filme, ou era baseado na obra Macunaíma, Grande Otelo aparece lá dizendo, mostrando como é que ele foi nascido, foi parido de uma maneira diferente, que na sociedade não encontrou meios de avançar socialmente, economicamente, culturalmente. Então, os governos progressistas, no Brasil a gente vê isso da parte do governo do Lula, um esforço em abrir vagas na universidade para o negro, cotas, né? Cotas, para que, do contrário, ninguém estuda em universidade pública, só o rico. O rico faz um bom colégio particular, chega no Enem, que agora não fala mais vestibular, né? No Enem ele tem uma nota boa, ele pega as vagas nas universidades públicas, USP, Unicamp, Unesp e outras mais. O negro fica de fora, porque o negro não pôde estudar, trabalhou durante o dia, estudou à noite, fez um colégio público, e mesmo assim tem aquele negro que chega, presta o concurso e passa na frente do branco. Porque é inteligente. Agora eu não estou falando de onde ele nasceu, que condições ele estudou. Estou falando do espírito que habita aquele corpo. Então, a gente procura ver como é que o negro pode estudar mais, como é que ele pode chegar às condições de saúde que o branco tem. Porque desde que nós tivemos a abolição da escravatura, o negro deixou de trabalhar na casa do seu senhor e ficou desempregado, né? Para eles, para muitos, a abolição não foi um bom negócio, não. Olha, eu tinha até uma fazenda onde eu trabalhava e tinha até alguma vida boa na casa daqueles bons escravocratas, né, que eram
lúcidos, abertos, tratavam bem os seus escravos. Aliás, nem os chamava de escravos, mas como servidores, bons servos. Mas por isso que também o Brasil demorou muito para abolir a escravatura, o regime escravocrata. Porque enquanto os vizinhos já estavam abolindo esse regime, no Brasil ainda havia uma massa enorme trabalhando na lavoura de negros, e era a base da nossa economia, cafeeira, por exemplo. Então foi preciso que chegasse a mão de obra estrangeira, os imigrantes italianos. Eu sou um filho de imigrante italiano, família Masa, veio lá da Calábria. Por isso essa cara de italiano que eu tenho, parmeirense, gosta de massa. Mas, vejam só, a mão de obra italiana veio trabalhar aqui, tinha técnicas mais sofisticadas para trabalhar, porque na Europa já trabalhavam a terra. Eles vêm do regime feudal também, que vigeu na Europa na Idade Média. Tinham técnicas mais adiantadas de cultura. Os poloneses que se instalaram aqui também, os eslavos. Santa Catarina e Paraná tem muito eslavo. O alemão que chegou em Santa Catarina, São Paulo também, mas sobretudo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, trouxeram as técnicas de agricultura mais avançadas, introduziram algumas coisas que ainda não havia aqui. Então nós estamos vendo que a questão cultural interfere. Se o negro nasceu na África e não teve a tecnologia, a cultura, então ele está deficitário em relação ao branco. Nesse sentido, você pode dizer que as aptidões do negro da África, o negro de lá, não tinha as aptidões de outro negro, por exemplo, que já tinha se aculturado. Olha o negro que veio para a América, que foi para os Estados Unidos. Hoje ele joga basquete, ele é alto, ele é forte, ele tem a dentição perfeita, ele é culto em muitas coisas. O negro que ainda está lá na África, vivendo num regime tribal, está morrendo de desidratação, de doença, de anemia. Por isso tem os Médicos Sem Fronteira, que vai lá. Também os índios que estão aí na Amazônia, né? Os Yanomami. Foi preciso o governo chegar lá com soro, com medidas preventivas, a profilaxia total, para fazer aqueles índios voltarem a se alimentar. Muitos estavam morrendo de inanição, de fome, também pelo contato do branco, depredador, que estava lá explorando os recursos lá do garimpo. Olha, gente, vocês podem ver que o assunto é muito sério. Então, Deus permite que espíritos adiantados, do ponto de vista moral e intelectual, reencarnem em meios menos civilizados. Para que façam aquele povo também avançar. Por isso que você vê muitas vezes um índio, e isso na COP30 a gente vê, o índio que vai lá e usa o microfone e defende seus direitos como se fosse um branco. Fala o seu idioma nativo, mas fala também o idioma dos brancos e sabe lutar pelos seus direitos. Você vê o negro, que também, estando numa comunidade da África, pobre, na Nigéria, na Costa do Marfim, em Camarões, mas ele tem preparo intelectual, moral. Então ele faz com que seus irmãos ali, negros, africanos, também adiantem-se moralmente, culturalmente, porque ele está lá para ajudá-los. Essa é a lei de solidariedade que vige entre os homens, e que Deus quer que seja assim. Porque senão não reencarnaria aqui os diferentes. Mas se Deus quisesse que a Terra fosse perfeita, ele só permitiria que aqui reencarnassem os bons. Mas não. Mesmo sendo nós um planeta de provas e expiações, nós temos aqui também aqueles espíritos que estão no estágio primitivo. Estão começando sua corrida
evolutiva. Estão reencarnando, por exemplo, lá na Austrália, entre os aborígenes, ou na Micronésia, ou estão reencarnando porque são espíritos que estão num estágio anterior. E nesse sentido, nós somos diferentes. Do ponto de vista do nosso grau de elevação moral e intelectual. E aí não há racismo nenhum em dizer isso. Allan Kardec, no seu livro Dos Espíritos, nós vamos mostrar aqui, ele apresentou esse grau de distinção, essa hierarquia moral e intelectual que vige entre os espíritos. E recentemente, quer dizer, não muito recentemente, é coisa, acho que de alguns 10 anos atrás, eu acompanhei um processo que a FEB sofreu, porque alguns detratores do espiritismo abriram um processo contra... Não pode abrir o processo contra Allan Kardec, abriram o processo contra a FEB, a editora, porque no Livro dos Espíritos havia lá um texto racista, em que Allan Kardec mostrava que havia civilizações inferiores na Terra. Foi preciso que a FEB também, parece que Haroldo Dutra, que é um magistrado nosso, amigo, espírita, todo mundo conhece Haroldo. Haroldo tem palestras aí publicadas, visita, está sempre aí fazendo suas prédicas aí no Brasil a todo. É juiz ou procurador de justiça em Minas Gerais? Procurador ou promotor? Já estive com o Haroldo, já falamos sobre isso, inclusive. Ele é muito bacana, o Haroldo. E nós conversamos muito em Cuiabá, num evento sobre comunicação espírita. O Haroldo defendeu o espiritismo nesse processo e saiu vitorioso. O espiritismo saiu vitorioso desse processo. Vamos então ao Livro dos Espíritos, porque lá eu coloquei algumas coisas que eu considero básicas. Vamos ver se é esse slide aqui. Perante Deus, são iguais todos os homens? Perante Deus. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos. Aí o luz é verbo luzir. Luzem as estrelas. Luz o sol, de luzir, né? O sol, luz, brilha para todos. E enunciais, assim, uma verdade maior e mais geral do que pensais. Questão 803 de O Livro dos Espíritos, na parte que trata da lei de igualdade, na parte daquela das leis morais, na parte terceira. Kardec coloca um adendo. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, frágeis, né? Acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Aí sim, aí você olha o sangue do negro, do branco, do índio, é sangue, do mesmo jeito, as hemácias, tal, a parte linfática, tudo é. O homem nasce frágil, pequenininho, precisa ser amamentado, cuidado. Vamos ver, tem mais coisa. Eu coloquei muita coisa aqui, né? Até Martin Luther King. Vamos ver o que eu peguei lá nos Evangelhos, em Paulo, uma carta aos Gálatas. Não há judeu nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem e mulher. Até nisso ele já mostrava. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Quer dizer, nem mesmo esse preconceito de considerar a mulher menos inteligente, o homem menos capaz. Não, somos iguais. Por quê? Olhando pelo ponto de vista do espírito, que é o que vale, o espírito é o ser imortal. Ora, você está num corpo masculino,
Ora, você está num corpo feminino. O machista de ontem pode estar reencarnado mulher e aprender a sentir na pele que mulher não é para ele uma escrava, para ele submeter ao seu guante. Mulher, faça isso, faça aquilo, me sirva. Não, ele vai ver que a mulher é sua companheira. E também com relação à cor. Se você reencarnou hoje como negro, você vai respeitar o negro, porque você também sabe que essa é uma condição de uma existência. E você vai respeitar o branco também. Você vai respeitar o amarelo. E se você hoje é branco, você vai respeitar o negro. Você já pode ter sido negro também. Ou poderá vir negro. Eu trouxe aqui da imprensa algo que volta e meia aparece de novo. James Watson, um geneticista inglês, britânico, prêmio Nobel em 62, ele mais um companheiro dele, eles desenvolveram ali a teoria e a estrutura do DNA. DNA é aquela espiral dentro dos cromossomas, onde estão as nossas características genéticas. Então, e ele soltou uma frase, acho que foi em um jornal, onde ele dizia que o homem negro do continente africano era inferior em inteligência ao homem branco. Mais tarde, em 2007, ele veio a se retratar, disse, olha, eu me lamento, me desculpo profundamente por isso, porque não há tese científica de que o negro seja menos inteligente que o branco. Não, o DNA não mostra isso. Quem mostra isso é o espírito, se está mais adiantado ou menos adiantado. Então, um espírito adiantado pode nascer na África. Um espírito rude pode nascer na Europa. Só que Deus permite que o espírito mais rude nasça no meio que lhe faça justiça ao seu estado. Entende? Você vai pôr um espírito iniciante na escala evolutiva, que ele nasce numa sociedade civilizada? Não, então ele vai nascer entre os aborígenes, vai nascer na selva, vai viver entre os homens da caverna, ou entre os canibais, dependendo do estado em que ele está. Mas, com o processo de evolução e com a lei de solidariedade entre todos nós, nós temos contato com as culturas diferentes. E é aí que se dá o exercício da fraternidade, da lei da caridade. E raças menos avançadas vão alcançando estágios superiores na escala da civilização. Mas o que nos distingue, é isso que fez eu fazer essa live, é mostrar que somos todos iguais, sim, mas um traço nos distingue. É o traço moral. É a nossa condição moral, intelectual. Essa é a diferença entre nós. Então, aí sim, não há racismo, não há preconceito. É a hierarquia que Deus estabeleceu, a cada um segundo suas obras. Aquele que se adiantou mais, se esforçou mais, tem mais. Pode sim comandar os inferiores. Comandar, mas não significa oprimir. E tanto é que entre os espíritos que trabalham aí na criação, como co-criadores, eles se utilizam dos espíritos menos evoluídos para fazer determinadas tarefas, sob mando deles. E que mal há nisso? Você sendo chefe de uma empresa, você não orienta o seu funcionário a fazer alguma coisa? Você não vai lá falar, mas faça desse jeito que vai dar certo. Você o instrui. Da mesma forma, você contrata uma colaboradora na sua casa. Ela é de origem humilde. Ela não sabe nem operar, muitas vezes, a máquina de lavar. É digital, você a instrui. Você pode dizer, ela não tem
os recursos civilizatórios que você tem. Mas, do ponto de vista espiritual, ela pode ser muito dócil. Pode compreender as coisas das leis divinas mais do que seu patrão. Mas então o James Watson, vocês leram aí, né? Geneticista, prêmio Nobel, ele teve essa fala. Ele falou, olha, eu vejo que um negro vem aqui nas nossas casas da Inglaterra, muita coisa eles não sabem, mas aí é uma questão de inteligência ou é uma questão de cultura, civilização? Então, você não pode dizer que o DNA do negro é diferente do teu e menos aprimorado que o teu. É isso que eu discuto muitas vezes com a minha irmã Sônia. Ela é bem reducionista, ela coloca tudo em termos de genes. Se tem alguém na família, nosso pai tinha esse gene, nós herdamos de fulano. Nós temos casos de síndromes na família, patologias mentais, temos casos. Ela diz, porque algum gene dos nossos avós lá também foi. Para ela, tudo é a genética que explica. E eu digo, não é só a genética. Primeiro porque quando o espírito reencarna, ele atua sobre a expressão gênica do corpo que ele vai ter. Então, tudo provém do espírito, não dos genes. Então, o professor aí, James Watson, não sei se ele já desencarnou, mas em 2007, eu retirei isso de uma revista espírita, ele está lá se justificando, dizendo, não, realmente, nos DNAs não diz quem é mais desenvolvido, quem é menos desenvolvido. Você pegar, como fizeram com Einstein, por isso que eu coloquei o Einstein aqui atrás. Pegaram o cérebro do Einstein, aliás, teve um sujeito que roubou o cérebro do Einstein para fatiá-lo e depois vender, achando que era ali que estava a inteligência e a genialidade dele. Aliás, eu estou com uma revista aqui, ó. E o que aconteceu? O que aconteceu? Agora sim, né? Uma revista que foi capa da Revista Internacional de Espiritismo, mostrando Einstein e sua crença em Deus. É uma matéria de 3, 4 páginas aqui, mostrando como ele via isso. O colega dele dizia que o universo é fruto de um acaso. Ele dizia, não é fruto de acaso, há uma inteligência suprema aí. Deus não joga dados. E não, os mundos circulam no orbe, numa lógica, num equilíbrio, e só uma inteligência muito superior à nossa poderia fazer tudo isso. Está o nosso Martin Luther King aí, que hoje eu estou homenageando também, pela sua luta, né? I had a dream, eu tenho um sonho. La 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 la. Sim, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é lutar sim, lutar mais. E a luta está no fim. La 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 la. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar com sangue ou não, com uma canção. Também se luta, irmão, ouve minha voz, oh yeah, luta por nós. Luta negra demais, luta negra demais, é lutar pela paz, é lutar pela paz. Luta negra demais, para sermos iguais, para sermos iguais, para sermos iguais.
Tá aí, meus amigos. Esta é a nossa live de hoje, que fiz com muito carinho. Até a próxima, se Deus quiser. A gente se vê. Fiquemos juntos, hein? Abraço. Um bom feriado. Fiquem com Deus. Tchau.